Boa noite, pessoal. Conectando aqui em mais um dia de transmissão. Hoje com um diferencial. Estou inaugurando a sexta-feira. Ampliando os dias de transmissão aqui. Tem sido muito bom fazer as transmissões. Boa noite, Perli. Olá. Seja bem-vindo, Dai, Thaís. Sejam bem-vindos. Na sexta-feira agora é um novo momento de transmissão, onde eu procuro manter aquilo que tenho feito nas segundas e nas quartas-feiras, no mesmo horário, às 22 horas e 22 minutos. Tenho tido boas demandas, boas interferências ali positivas, no caso, né, das pessoas. As pessoas têm dado bons feedbacks, melhor dizendo, a respeito das transmissões, trazendo dúvidas, perguntas, questionamentos. E a sexta-feira parece ser um dia muito interessante para isso também. Estou fazendo um teste, mas a ideia é que isso se prolongue, né, ao longo das semanas aí, para que vocês tenham mais oportunidade de interagir aqui comigo também, tá? Fiquem à vontade para interagir, para perguntar, para falar aqui nas transmissões, para mandar coraçõezinhos também, né? Fiquem bem à vontade para isso. Um ponto que é interessante, hoje eu vou aqui colocar como referência. São duas postagens que eu fiz ontem e hoje, né? Agora fica mais curtinho entre uma transmissão e outra. E também alguns stories que eu coloquei, vou comentar um pouquinho. E além disso, boa noite, olá, Veli, Odair, Ariane, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui alguns comentários sobre, e também vou responder dois questionamentos que me fizeram ao longo dessa semana sobre pontos emocionais, sobre questões bem relevantes, que é em relação à confiança em si mesmo e sobre também a síndrome do pânico. Vou falar um pouquinho disso, então vou falar mais ao final. Começando aqui um pouquinho a respeito do post de ontem, da postagem de ontem, que foi... calma lá que deu sede aqui. A postagem de ontem foi um TBT, né, aquelas fotos antigas. Estava pesquisando algumas lá e achei ali um álbum de infância, de criança, e postei uma fotinho ali quando eu tinha 6 anos de idade. É interessante colocar, da gente rever esses momentos, né, de criança. Então, aproveitando o TBT, a imagem de criança, coloquei um pouco nesse sentido da brincadeira, né? Brincar era a regra. Isso é interessante. A criança não precisa de muitos aparatos para se sentir feliz. De fato é assim. Às vezes compramos presentes, brinquedos elaborados, e quando a gente vai ver, a criança está brincando lá com um negocinho bem simples e está se divertindo um montão. Porque o importante no ato lúdico é o imaginário, é a possibilidade que a criança tem de usar sua imaginação com liberdade. Então esse é um ponto que eu coloco como referência, né? A liberdade para brincar e imaginar são alguns desses elementos fundamentais na infância. E um ponto que eu chamo a atenção é assim, isso vale não só na infância, isso também vale, os adultos também precisam muito, coloco em letras garrafais, muito dessa liberdade para brincar, dessa liberdade para imaginar. A vida adulta a gente acaba ficando mais sério, às vezes um pouco mais, em comparação com a infância, né? Um pouco mais, naturalmente, tem que lidar com aquilo que são as obrigações, as rotinas, e muitas vezes fica de lado a possibilidade de você utilizar sua liberdade também de modo lúdico, também utilizar essa liberdade de modo que lhe permita brincar, usar o imaginário de modo criativo, de fato, não só repetitivo, não só usar a imaginação como ponto de preocupação ou de receio diante da realidade. Vou puxar esse gancho aqui quando eu for falar da síndrome do pânico. Então, vale a pena a gente levar em consideração isso, tá? Utilizar positivamente a imaginação, a liberdade para brincar, nos permite exercitar um ponto bem relevante no comportamento humano, que é a espontaneidade e nossa criatividade. Isso faz com que a gente desenvolva a saúde. É um ponto bem relevante isso aí. Então, essa foto, esse TBT, trouxe um pouco dessa pegada. E ontem também, finalzinho do dia, já estava um pouco... Odé, tem como ligar o ar aqui, que eu fiquei com calor aqui. Começo a falar, eu esquento. Hoje eu estou fazendo transmissão aqui de casa e esquentou, realmente.
E eu coloquei uma fotinho ali brindando, né, com a minha esposa, com a Andrea, sobre o Valentine's Day. E é uma data mais internacional, mas faz todo sentido, né? Uma data que comemora o amor, o relacionamento, né? E aí eu coloquei, agora sim, crianças dormindo, conseguimos parar para conversar e comemorar. Ah, Thaís, cada um deve ter seu lado criança, sempre, sempre. E quando a gente para, por exemplo, para comemorar, no caso dessa postagem que eu estou falando aqui, é um modo da gente trazer um pouco do aspecto lúdico. É quando a gente para sair daquele momento sério do dia a dia, do trabalho, do estudo, e nos colocamos de um modo mais leve, mais descontraído, onde a gente permite conversar com as pessoas sem muita pretensão de ter que ter uma postura adequada, a palavra certa no momento certo. A gente se dá o direito de errar. Isso é importante. A brincadeira tem isso. A gente pode errar sem medo de que o erro seja tido como algo proibido, né? O erro faz parte da brincadeira. Errou, começa de novo. Simples assim. Então, poder brincar é importante, comemorar está dentro dessa pegada. Um ponto que é bem relevante, no meu caso aqui, né, a gente tem as crianças, às vezes torna difícil um pouco você conseguir ter uma interação entre adultos também de um modo leve. Então, à noite, finalzinho da noite é um ponto bem legal para a gente aqui. Então, trouxe também essa pegada. E um ponto que é interessante em cima disso, algo que podemos exercitar quando... no caso com as crianças, é a parceria, né? A minha esposa, a Andrea, ela tem sido muito parceira para que eu possa, por exemplo, fazer essas transmissões aqui também, né? Para cuidar das crianças, para poder orientar mais esse momento do lar aqui da casa, né? Momentos em que eu acabo ficando um pouquinho ausente. Além dessas transmissões, além dessas postagens que eu fiz também alguns stories, interagi com vocês pelos stories aqui. Ontem, hoje, coloquei um stories quando eu estava fazendo uma caminhada, né, falando sobre a individualidade, um ponto bem bacana também de se pensar, né? Como que você pode desenvolver mais sua individualidade? Você precisa ficar sozinho? Você precisa se isolar das pessoas? Não tem nada a ver com isso. Pode ser que, estando sozinho, você consiga se concentrar mais em si mesmo. É diferente. Mas não é necessário que você esteja sozinho para fazer isso, né? E a individualidade, ela diz respeito a você identificar mais claramente em você seus desejos, suas vontades, seus pensamentos, e que você consiga utilizá-los com autonomia. À medida em que você faz isso, você está exercitando sua individualidade. Quando deixamos de dar atenção ao que pensamos, ao que sentimos, e só vamos na onda, na corrente do momento, ficamos muito numa coletividade que nem sempre, aliás, muitas vezes, não atenderá ao que nós queremos. E aí vivemos uma frustração e um sentimento de não pertencimento a nós mesmos. E consequentemente, deixamos de usar essa individualidade de modo positivo. Então, eu comentei um pouquinho isso. Fiz um outro stories hoje, também falando um pouquinho da chuva, né? Eu fui para terapia de manhã cedo. E aí fui falar um pouquinho da motivação, né? O quanto que determinado clima, por exemplo, a chuva, pode mudar um pouco mais o nosso humor e a nossa motivação pro dia, né? Algumas pessoas gostam da chuva e se sentem mais alegres nesse tipo de clima. A maioria tem um pouquinho mais de introspecção, fica um pouco mais para baixo também. Não tem uma regra, mas... e aí fiz a pergunta, né? E aí, como é que se aproveita esse momento de chuva, né? O que você gosta de fazer? O pessoal andou respondendo, eu coloquei ali uns comentários em cima das respostas. Ainda tá disponível ali no Stories, tá? E aí eu vou passar para as perguntas aqui, que fizeram algumas perguntas para mim que eu considero boas de compartilhar com vocês. Uma das perguntas foi assim, que eu ia responder na quarta-feira e acabei não registrando para responder, fiquei de responder hoje aqui, que é: Vitor, como é que eu consigo ter confiança em mim mesmo e não me abalar? É uma pergunta recorrente, talvez você já tenha se feito essa pergunta, por isso que eu achei legal de poder compartilhar aqui. A confiança, ela depende de alguns aspectos que são invisíveis, no sentido assim, claro que eu confio a partir de dados, eu confio a partir do que eu sei de mim mesmo. Tem a ver com essa questão da individualidade,
a confiança tem a ver com o que eu já fiz historicamente da minha vida. Então, se eu tive se eu tenho um histórico de fracassos, de situações em que eu não fui bem sucedido, se eu tive um histórico de que eu procrastinei muitas coisas, de que eu não pude lidar com as questões na minha vida de modo que eu considero apropriado, naturalmente eu estarei muito mais inseguro com relação ao que eu farei de mim mesmo numa situação do presente para o futuro. A confiança baseia-se nisso também. Entretanto, um ponto que eu falo que é invisível, que daí, então, assim, não depende do meu histórico, da minha ficha histórica, depende também do que eu penso e acredito de mim. Eu acredito que eu posso fazer diferente, eu acredito que eu tenho capacidade de me reinventar, eu tenho capacidade de tentar novamente. Se eu tenho esse tipo de crença em mim mesmo, eu posso desenvolver um pensamento mais positivo, eu posso tentar novamente, eu posso estar mais firme para um novo movimento. Se eu me permito tentar, se eu me permito exercitar novas formas de agir, eu posso estar mais confiante, né? E aí sim, então, e não me abalar. Às vezes a pessoa olha muito por esse histórico, para essa ficha suja, né? Ficha do passado, e fica muito insegura diante do mundo para consigo mesma. Vale a pena refletir o quanto que, apesar do que já me ocorreu, do como eu agi comigo mesmo nos acontecimentos da minha vida, o quanto que eu me permito fazer de novo, fazer novamente, de tentar mais uma vez. Sejam bem-vindos, pessoal, quem está chegando, olá, né? Eu me permito, quando eu tenho consciência de que eu me permito fazer novamente, de que eu sei que eu posso tentar novamente, isso já gera um espírito de autoconfiança muito maior para novas possibilidades da vida. Então, é uma forma de pensar que dá mais oportunidade. Ah, mas adianta fazer as mesmas coisas, repetir os mesmos erros? Com certeza não. Então, no mínimo, se eu me permito tentar novamente, eu tenho que parar para pensar e falar: o que talvez eu tenha feito antes que não deu certo? O que posso fazer de diferente? Tenho garantias de que esse diferente me dará sucesso no que eu quero? Não. Eu posso, claro, fazer isso baseado em outras tentativas de outras pessoas, eu posso ler, eu posso estudar, eu posso buscar informações que me deem um pouco mais de certezas, mas ainda não são garantias. Esse é um ponto relevante. Agora sim, vale a pena a gente pensar que, à medida que a gente se permite novas tentativas, aí sim a gente pode pensar essa reflexão de que outras formas posso buscar interagir com o mundo. Formas diferentes. A garantia eu não sei, mas eu posso ter pelo menos a esperança de que algum resultado diferente eu posso encontrar frente a isso. Então, a autoconfiança, a confiança em mim mesmo, ela vem dessa coisa invisível, que é acreditar, essa fé em mim mesmo. Uma fé de que eu posso fazer de modos diferentes, é acreditar nisso. E é um acreditar que tem que se colocar na ação, ele tem que ter movimento, senão é só um pensamento, tão somente. Então, isso diz respeito à confiança, um comentário a respeito dessa pergunta. E a outra pergunta lá, no que fala, a pessoa me falou um pouco sobre a síndrome do pânico, né? Ah, Vitor, estou passando por uma síndrome do pânico, explicou o que estava sentindo ali, né? Fico agoniado, fico com muitos pensamentos de medo de ter alguma doença, medo de morrer, né? De ficar louco, medo de ser internado, né? O tempo todo esses pensamentos vindo, né? Alguma coisa grave que venha, que ocorra, que tire a capacidade da pessoa de agir. Na verdade, são medos que vão em cima dessa capacidade de agir no mundo. Ao ponto de pensar, se eu morrer, perco completamente minha ação no mundo, né? Uma sensação também física, né? Frio no peito, uma agonia. Então, pera lá, como é que eu lido com isso? O que eu faço, Vitor? Esse é um caso em que uma psicoterapia seria muito bem-vinda, encaixaria muito bem. Às vezes se faz necessário um tratamento medicamentoso também, né? São interações possíveis. Há alguns casos em que as pessoas não podem fazer uso da medicação ou tem muitas restrições. No caso da gravidez, no caso se estiverem amamentando, por exemplo, as mulheres, né? Ou se estiver fazendo uso de algum outro tipo de medicação, isso vai tornar o tratamento um pouco mais complexo. Mas, independentemente disso, uma psicoterapia tende a auxiliar muito nesses casos. Em geral, esses medos, eles têm algum fundo traumático, ou tem algum fundo que é
a partir de uma sequência de episódios, de acontecimentos na vida da pessoa que fazem com que ela fique mais insegura sobre si mesma, sobre a sua capacidade. A autoconfiança, que eu estava falando no item anterior, ela passa a ficar muito restrita, né? E isso complica a pessoa, né? Quando eu falei lá no primeiro ponto do TBT, lá dos 6 anos, sobre brincar, imaginar, como é que a gente linka isso com a questão do pânico, né? Em geral, os nossos medos, eles são um processo imaginativo fantástico, né? Só que de um modo negativo, né? Então, a imaginação sendo usada de modo muito intenso, porém de modo negativo. Ela é assim à medida em que a gente desconhece o nosso potencial lúdico para criar, para experimentar novas formas de agir no mundo, que a gente não se permite mais agir. A gente teme que qualquer tipo de ação nos gere um mal, e isso faz com que a gente se feche e se encolha a partir do medo. Então, essa imaginação, quando a gente começa a utilizar ela de modo mais positivo, quando a gente começa a permitir a liberdade para brincar, para imaginar, para criar, nos ajuda também a lidar com isso que é o pânico, por exemplo, ou uma crise de ansiedade. O pânico seria uma crise mais específica, né? São formas de lidar um pouquinho mais com isso. Mas um tratamento terapêutico é sempre muito bem-vindo nesses casos. Não insista, não force. Se você tem a oportunidade de buscar auxílio, busque. Não tem mal algum. Mas é sinal de fraqueza? Eu não consegui lidar com os meus problemas? Muitas vezes precisamos de um auxílio externo para lidar com os nossos problemas. Facilita. Por que a gente vai dificultar algo que a gente pode facilitar em nossa vida? O processo terapêutico ele vem para facilitar, para lhe auxiliar mais a lidar com sintomas, com questões desse tipo, por exemplo, né? Então, esses aqui são alguns pontos de reflexão. Deixo aqui o convite para vocês também, para que na segunda, quarta e na próxima sexta-feira estejam conectados aqui, tá? E que a gente possa aqui conversar um pouquinho mais. Outra coisa, lembrando também que continua ali no ar, na minha bio, tem o link para quem quiser baixar o e-book, né? 5 passos para ter um casamento feliz. É uma forma de você ter um instrumento a mais para quem está numa relação ou pensando em entrar num relacionamento, poder fazer uso dessas ferramentas aí que está no e-book, tá? Fica o convite. Um bom final de semana para vocês. Fiquem bem e até breve. Tchau, tchau. Beijão.